Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que já estão aí presentes conosco na nossa live do Missão Quara. Estou aqui perdidinho nos... Como é que é aqui? Espera aí. Eu preciso ver os comentários aqui, eu estou perdido. Mas, assim que eu me achar aqui, eu vou estar vendo o comentário dos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Opa, tá aqui, os comentários apareceram. Deus abençoe a todos, prazer estar fazendo essa live com os irmãos. E nós vamos tratar de um assunto da live de hoje, de extrema importância. É um assunto que ele traz um certo conflito, deixa eu acertar aqui, certo conflito entre alguns, mas entre nós não vai trazer conflito algum, porque eu e você temos sabedoria para tratar esse tipo de coisa. Hoje nós vamos falar sobre idolatria. Vamos falar sobre idolatria de uma maneira bem bacana, bem de Deus. Maneira bem de Deus, que não venha causar divergência entre irmãos, correto? E tratando desse assunto com muita liberalidade, eu quero convidar os irmãos a fazer uso da sua Bíblia. Eu vou fazer uso da Bíblia aqui, ó. A Bíblia de estudo, palavra-chave, mas também não vou adentrar questões teológicas, não. A versão dela é Almeida, Revista e a Corrigida, tá bom? Mas tem outras versões, a gente vai estar usando aí se necessário for, mas vai ser bem light mesmo. Também estarei fazendo uso para tratar desse assunto da Bíblia Sagrada, edição pastoral catequética. É isso mesmo. Vou fazer uso da edição pastoral catequética.
da editora Ave Maria, da Bíblia Católica. É essa aqui que eu vou fazer uso, tá bom? Bíblia maravilhosa, uma versão assim excelente. Essa edição Ave Maria, é profundo o negócio aqui. Uma Bíblia deliciosa de estar lendo. Eu, em particular, gosto muito de estar viajando nela. Hoje nós vamos estar fazendo a leitura de um livro que não é usual na igreja evangélica, mas sim dos irmãos católicos. E nós vamos estar tratando desse assunto da idolatria não em questão de atacar ninguém. Não em questão de atacar ninguém. Porque a questão idolatria vai muito além do que pessoas atacam outras pessoas e religiões. Quero deixar isso bem claro. Idolatria, antes de estar tratando do texto, nós vamos entender o conceito etimológico, a origem da palavra idolatria, para a gente entender, pelo menos superficialmente, que a idolatria está muito além de eu ficar atacando a religião que as pessoas acreditam, a fé das pessoas, certo? Eu me chamo Douglas, certo? Sou um presbítero, tenho chamada pastoral, tenho um trabalho aonde pastoreio também, né? Hoje, o Missão Quará é itinerante, não tem mais um ponto fixo, até pelo conceito do nome missão. Então nós trazemos um ministério que se chama Missão Quará. Quará vem de branquear a roupa, espiritualmente manter limpa, manter branqueada a veste espiritual, a nossa alma, a nossa conduta, o nosso caráter em Cristo Jesus. E missão não é algo de se ficar parado. No início, quando Deus colocou esse trabalho na minha mão, na mão da minha esposa, nós chamávamos ele de Projeto Quará. Então há uma grande diferença do conceito. Estou até abrindo aqui, né, para a gente já começar, porque é um assunto muito sério essa questão da idolatria. E eu quero trazer para os irmãos todo o conceito dessas questões, partindo do que Deus colocou nas nossas mãos, né? Deixa eu colocar aqui. Significado de projeto e significado de missão. Só para a gente... Significado de missão. Quero falar da forma culta, para a gente não vir com coisa superficial. Então, no início, o Missão Quará se chamava Projeto Quará. Um dia um pastor, amigo meu, pastor Devanir, ele conversando comigo por telefone, perguntou para mim assim: por que projeto? E ele jogou no ar essa pergunta e não me deu a resposta, mas eu entendi o porquê que ele estava perguntando. E aí eu fui pesquisar, e aí eu fui pesquisar a palavra projeto e a palavra missão, e a palavra projeto é o substantivo masculino plano, que significa plano, planejamento que se faz com a intenção de realizar ou desenvolver alguma coisa. Projeto de lei, por exemplo. Então, são projetos, são intenções. Então ele falou, você está dirigindo um trabalho que ainda é uma intenção, um trabalho de salvação de vidas, de salvação de almas, que você tem apenas a intenção de salvar, a intenção de, enfim, algo que está só no papel. E aí eu fui pesquisar, e a palavra missão veio à mente,
que tem como significado. Missão é um encargo. Olha que interessante, encargo. A Bíblia fala que nos foi outorgado. A Bíblia nos fala no livro de Hebreus, capítulo de número 12, para corrermos a carreira que nos foi proposta. Então nos foi proposto algo, uma missão, um encargo. Então você vê, já está mais dentro da visão de Cristo. A diferença de projeto para missão. Então missão é um encargo, uma incumbência, um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Missão é um conjunto de pessoas que recebem um encargo a cumprir. Entre parênteses, missão diplomática, missão científica, missão empresarial, missão cultural, e eu acrescento missão cristã, missão evangélica, uma missão de Deus na terra, a missão da evangelização e de salvar vidas como Cristo outorgou sobre nossa vida. Então, por que eu trouxe esse conceito da palavra projeto e missão? Para deixar bem claro que a questão que nós vamos tratar aqui sobre idolatria não é a questão de religião nenhuma. Mesmo nós fazendo uso da Bíblia católica e fazendo uso também da Bíblia evangélica. Correto? Nós vamos entender a visão de Deus relacionada à idolatria partindo da etimologia da palavra, da origem da palavra idolatria, que diz o seguinte, está no Google, estou aqui, ó, com o computador na frente, você abre no seu também, né? Se você tiver a Bíblia católica, show, daqui a pouco eu vou falar o capítulo e o livro, e nós vamos meditar junto aí. Então a etimologia da palavra, a origem dessa palavra idolatria, ela herda dos radicais gregos eidolon mais latreia, onde eidolon seria melhor traduzido por corpo e latreia significando adoração. Neste sentido, representaria mais uma adoração às aparências corporais do que a imagens, simplesmente. Então, não é apenas adoração a imagens, mas a aparências. Não falamos de religião até agora, mas vamos tratar da palavra de Deus. Correto? Então, dentro da Bíblia católica, onde eu vou estar fazendo uso da Bíblia católica, repito, Bíblia Sagrada, edição pastoral catequética, editora Ave Maria. E vou estar aqui lendo o livro de sabedoria. Vou estar lendo o livro de sabedoria, capítulo de número 13. Sabedoria, capítulo de número 13. Bom, é o livro que eu estarei meditando aí, juntamente com a Bíblia, com os livros, utilizados usualmente na igreja evangélica, tá bom? Então eu vou estar fazendo na igreja evangélica e na igreja católica, correto? Então eu vou estar fazendo menção do capítulo 13 do livro de sabedoria, que é usado especificamente na Igreja Católica, e os demais livros da Bíblia Sagrada também, que são usados na Igreja Católica e na Igreja Evangélica e em todas as demais instituições espirituais que fazem uso da Bíblia e da Palavra de Deus, tá bom? E os lares e assim sucessivamente. Peço a graça de Deus e a sabedoria, em nome de Jesus, para não fazer pronúncias nem direcionamentos que venham ofender a fé de ninguém, tá bom? Não é isso que nós estamos tratando aqui. Estamos simplesmente tratando da idolatria, tá bom? Vamos lá. Então, o capítulo de número 13
E o seu versículo de número 1, né, nós vamos tratar aqui, irmãos, dos 19 versículos, tá bom? Os 19 versículos, né, já estou com o tempo aqui na minha frente, aqui, eu comecei às 19h30, né, aqui no meu relógio já é às 19h47. E eu vou procurar ser bem breve. Nas outras lives a gente colocava os louvores para a gente estar aí adorando antes da palavra, nessa não. Eu tive que trazer essa fala antes, alguns conceitos, alguns significados, para já tirar de início a confusão, tá bom? Mas no decorrer da mensagem, né, porque tem pessoas que futuramente vão ver essa mensagem, e algumas, né, que vão entrar aqui em meio à live, vão estar pegando no meio assim, e pode ser meio esquisito o que vai estar sendo tratado, e a gente, em meio à leitura, vai estar frisando o porquê não, o que estamos tratando, tá? E o que não estamos tratando, tá bom? Capítulo de número 13, versículo 1, diz o seguinte: são insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e através dos bens visíveis não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista considerando suas obras. O texto nos começa dizendo da insensatez das pessoas que por natureza, todos os que desconheceram a Deus são insensatos por natureza, são insensatos de nascença, são insensatos desde o início. Todos os que desconheceram a Deus, é o que o texto diz, através dos bens visíveis. Então, o que está dizendo aí? Vou catar aqui um objeto, um bem. Vamos lá. Esse fone de ouvido aqui é meu. É um patrimônio meu. Correto? Um patrimônio meu. Não vou mostrar a marca não, para fazer propaganda. Então, esse fone é um patrimônio meu. É um bem material meu. O texto inicia dizendo assim, que são insensatos. Certo? Que são insensatos. Eu vou abrir a Bíblia online aqui e eu quero ver outra versão da Bíblia Católica aqui para a gente fazer comparações. É muito importante isso. Cadê? Você pode estar vendo na internet, no Google. Você pode estar, só que não sei quem. Você pode estar observando aí no Google, se você não tem a Bíblia Católica, você pode estar abrindo no Google e colocando aí Bíblia online e indo lá no livro de sabedoria. Tá? Eu estou abrindo aqui. Estou indo lá no Sabedoria. Cadê? Isso. Provérbios. Para que a gente faça aí, irmãos, as devidas, né, comparações de uma forma correta. Isso. Aí você coloca também Bíblia Católica, versão online, entendeu? E aí você vai estar achando aí. E aí você vai lá no livro de sabedoria. Só perdoe aí um pouquinho a demora. São ideias que vai vindo na hora. Para que a gente venha simplificar para vocês, né?
E para a gente não entrar em confusão, em atrito com o irmão nenhum, certo? Aqui, sabedoria. Achei. É o costume de usar a outra Bíblia. E aí a gente... Cadê? Capítulo 13. Capítulo... Isso. Vou achar aqui. Eita. Sabedoria. Achei. Capítulo 13. Capítulo 13, mas aí eu achei a mesma versão. Eu não quero a mesma versão. Então, aqui no Google está a versão Ave Maria. Se você abrir na Bíblia Católica Online, ao seu lado direito vai estar aí um ícone para você escolher outras versões. Então, eu estou aqui na Bíblia na Ave Maria, na Bíblia Ave Maria, Bíblia Matos Soares. Cadê? King James. Deixa eu ver aqui uma versão bacana. Pode ser a King James. King James tem sido bastante usada aí por muitos irmãos. A King James está igual. Vamos a outra versão. James. Ave Maria, Bíblia Matos Soares, é muito antiga. Bíblia de Jerusalém. Isso, não nos dá aqui capítulo 13. Bom, vamos manter aqui o que a gente está, porque não conseguimos comparar traduções melhores, não. É melhor ficar onde a gente está mesmo. Tá certo, vamos lá. Então, são insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e através dos bens visíveis. Então, como eu dizia, vamos lá. Esse objeto é pessoal meu e é um bem material visível. Então está dizendo aqui que insensato é a pessoa que desconheceu ou desconhece Deus através dos bens visíveis. Não souberam conhecer aquele que é. Então é a mesma coisa de eu pegar esse objeto e colocar ele acima de Deus. É a mesma coisa de eu pegar uma roupa. É a mesma coisa de eu pegar uma pessoa. Mesma coisa de eu pegar um filme. Um hobby que eu tenho. Uma mania. Tudo que eu coloque acima de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas. E o nosso próximo como a nós mesmos. Nós vamos frisar na parte A do versículo. Deus sobre todas as coisas. Então o texto nos começa dizendo aqui que são insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus ou desconhecem e através dos bens visíveis, das suas posses, não sabem ou não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista ou o artífice, considerando as suas obras, considerando as obras de Deus. E o que é a obra de Deus? É tudo que ele criou. Quer ver? Vamos pegar aí, ó, no Salmo. Lembra que eu falei que ia fazer um paralelo aí entre os livros da Bíblia no geral? Vamos lá no Salmo 19. Por exemplo,
Salmo 19. Vou colocar aqui do lado aqui. Salmo 19 diz assim, ó. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu quero dizer, quer ver? Vamos ler mais aqui, ó. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. E aí vai falar da lei, vai falar do temor, mas em si, a questão das coisas, das obras. Salmo de número 148. Fala que toda a criação, considerando suas obras. Então a criação é obra do Senhor. Então, insensatos por natureza, né? Insensatos por natureza são, como diz o texto, insensatos por natureza são todos os que desconsideram ou desconhecem a Deus e através dos seus bens visíveis não souberam ou não sabem reconhecer e conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, o artífice, o criador, né, que ele é, considerando as suas obras e a sua criação. Então eu considero ele pelo que ele é e depois o considero pelo que ele criou. E o que ele criou? Salmo 148 fala aí, ó. Tudo que louva ele aqui, ó. Versículo 1 do Salmo 148. Louvai ao Senhor desde os céus. Então, louvai ao Senhor desde os céus. Versículo 1 até o versículo de número 5 fala da criação de Deus da parte de cima, dos céus, e dos céus dos céus. Do versículo de número 6 até o versículo 10 fala da criação de Deus e que essa criação louva a Ele. Fala dessa criação da parte dos animais, animais terrestres, animais marítimos e assim vai. Versículo 11 e o 12 fala dos humanos. E o versículo 14 fecha dizendo assim, do Salmo 148. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. E aí, ponto final, na mesma linha, mais uma recomendação: louvai ao Senhor. Uma ordem, assim, melhor dizendo. Então, a insensatez, né? Que a insensata é uma pessoa de difícil trato. Insensato é o anormal nesse quesito. Irresponsável, o insensato é irresponsável. O responsável ele pode ser chamado de desequilibrado. Então, a insensatez, entre tantos conceitos, são esses aí. E as pessoas que desconsideram Deus por causa dos bens. Você vê a questão da idolatria como é muito mais abrangente, como nós dissemos no início.
O versículo 2 diz assim, ó, do livro de Sabedoria, capítulo de número 13, versículo 2. Diz assim: tomaram o fogo. Presta atenção. Essas pessoas, esses insensatos, esses desequilibrados, indoutos, sem sabedoria de Deus, tomaram o fogo, o vento ou o ar agitável, ou a esfera estrelada. Que é a esfera estrelada? O sol, a lua. Então vamos lá. Tomaram o fogo. Não existem os adoradores do fogo? É idolatria. Existe o vento, existe adoradores do vento. Se você procurar na internet aí, irmão, você vai achar povo que adora o fogo, você vai achar povo que adora o vento, ou o ar agitável, ou a ventania, ou a esfera estrelada, adoradores do sol, adoradores da lua. Na Bíblia fala de tudo esses povos aí, e nesses livros mitológicos também, que não é mito coisa nenhuma, são todo fato. Na televisão, existem novelas globais, que existe adoração ao sol, certo? Vamos dar um exemplo? Entender? Livro de Gênesis. Vamos dar um passeio aqui, ó. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Um detalhezinho lá na vida de José. Eu não tinha percebido isso aqui, não, irmão. Faz algum tempo atrás, eu lendo Bíblia na casa de um amigo, pastor Ronaldo, juntamente com a esposa dele, a nossa irmã pastora da igreja e missionária, Gislene, nós meditávamos num texto e eu aprendi algo com eles lá que eu não tinha estudado ainda, e passei a entender essa questão aí, né? Aqui em Gênesis, capítulo de número 37. Capítulo de número 37. Versículo 10. Versículo 9. 37, 9. E sonhou ainda outro sonho, José, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Olha que negócio interessante. Pai do Senhor, tudo bom? Beijão. Então daí, ó. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Olha que negócio interessante. Olha que negócio interessante. Realmente não era viável Deus criar uma situação que lá no futuro o pai e a mãe de José se inclinassem para ele. E se eu e você prestar bem atenção no decorrer da história, quando os irmãos de José e o pai foram para o Egito, a mãe de José já era morta. Então, o texto, e José diz assim: eu sonhei o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinando diante de mim. Quando a gente fala do sol e a lua, fazendo menção no texto que nós estamos estudando aí, ó, para quem está chegando agora, nós estamos estudando o livro de Sabedoria, no capítulo 13. Esse livro é um livro da Bíblia Católica, tá bom? Mas estamos fazendo uso de toda a Bíblia católica,
e todos os demais livros usados na Bíblia, tá bom? Se você não tem a Bíblia Católica, vai lá no Google e coloca lá Bíblia Católica Online e vai no livro de Sabedoria, capítulo 13, tá? Eu vou estar falando os versículos aí. Então o texto diz aí no versículo 2, ó, tomaram o fogo e o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, que está bem claro no texto aí, esfera estrelado, Sol e Lua, ou planetas também, porque tem a astrologia, né? Então, não vamos frisar aí e focar tanto. Existe a questão da astrologia, né? Tem adoradores dos astros também, músicas que exaltam o Sol, que exaltam a Lua. Então você diz assim, que teve um sonho e viu o Sol e a Lua e as estrelas se prostrando a ele, ele não estava dizendo, porque José nunca entendeu sonho nenhum. Mas a revelação de Deus aqui para José, do Sol, do Sol se inclinando a ele, era Faraó, futuramente. A Lua, a esposa de Faraó, ou também um outro deus egípcio, porque no Egito, no Antigo Egito, os astros eram personificados em imagens, que eles adoravam como o seu Deus. Então, lá no Egito, o Deus Sol era conhecido como Deus Ra. E tinha a deusa lá, Lua. Então, não era o pai e a mãe que Deus estava revelando para José que iria se prostrar diante dele, mas Faraó e todos os deuses do Egito. Era isso. Então o texto aqui está dizendo que existem pessoas que adoram o fogo, que adoram o vento, que adoram o sol, a lua, as estrelas e os planetas, ou a água impetuosa. Tem pessoas que adoram as águas. E também os seres que, segundo a sua fé, habitam nas águas. Entidades, e assim vai, correto? Vamos lá. Ou os astros, como já foi dito, dos céus, por deuses regentes do mundo. Então eles transformaram tudo isso que nós lemos em deuses que regem todo mundo. Vamos lá. Pai do Senhor, Jaqueline, Pai do Senhor, Valdir, Deus abençoe. Fica com a gente aí, ó. Estamos meditando no livro da Bíblia Católica. Livro de sabedoria, ó, Bíblia Sagrada Católica. A versão que eu estou lendo é a edição pastoral catequética. Mas se você colocar no Google aí, você coloca Bíblia Sagrada, Bíblia Católica Online. E vai lá no livro, capítulo 13, tá bom? E nós estamos meditando lá. Então eles consideraram toda essa criação de Deus. Lembra do Salmo 148 que nós lemos agora? Esse Salmo 148, ele fala de toda a criação do céu, fala de toda a criação aqui da terra, de seres humanos a animais terrestres e animais marítimos e animais dos ares, enfim, geral, e dos que nós enxergamos e dos que nós não enxergamos. E fala também de adoração a coisas debaixo da terra. Nós vamos chegar lá nesse ponto. Versículo 3 diz assim: se tomaram essas coisas por deuses, já me veio à memória Romanos, daqui a pouco nós vamos para lá, ó, para vocês verem, ó, vou abrir um parênteses aqui, irmãos. De particular. Aqui eu posso falar isso. Mas na igreja que não permite isso que eu vou falar, eu guardo para mim a minha fé. Particularmente, eu acredito
que a Bíblia é um todo, ó, católica ou não católica, que é uma coisa só, para mim em particular, tá bom? Eu, como leitor dos 66 livros, eu como leitor dos 66 livros da Bíblia que a Igreja Evangélica usa, e leitor dos livros que são considerados apócrifos, particularmente acredito que eles são um todo. Mas tem toda uma questão dos pensadores da antiga. Bacana. Eles são pensadores, eu também sou pensador, você também é pensador. Eles foram pensadores, formadores de opiniões, eu sou e você também é pensador e formador de opinião. Então, assim, e somos racionais para entender o que nós lemos também, tá? E essa racionalidade, né, a gente entra um pouco no campo da teologia sistemática. Então, vamos lá. Mas eu creio que é um todo. Tanto eu como minha esposa temos testemunhos de trabalhos evangelísticos com a Bíblia Católica e conversão na rocha dessas pessoas relacionada à palavra que foi pregada. Então, dizem o que quiserem dizer, falem o que quiserem falar, os estudiosos e os sábios, mas eu sei em quem eu tenho crido, sei quem tem regido a minha vida, a minha casa, esses mais de 20 anos de evangelho, né? E muitos podem dizer assim, tempo não importa, lá em Hebreus fala que importa sim. Principalmente um tempo com consistência, certo? Não estou julgando consistência no tempo em que eu e minha casa temos caminhado com Jesus. Mas temos tentado, como você também tem tentado, permanecer na presença dele. E quando nos encontramos fracos, sem saída, ele continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente, não só na hora da angústia, mas em todos os momentos da nossa vida, na alegria, na tristeza, em tudo e em todos os momentos. Então, se tomaram essas coisas por deuses, versículo 3 do capítulo 13 do livro de sabedoria, se eles pegaram o sol, o fogo, o vento, os astros, o sol, a lua, enfim, como deuses, encantados pela sua beleza, saibam então quanto seu Senhor prevalece sobre elas. Porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Então eles se apegam na beleza do quadro que eles pintaram. Mas quem deu a inteligência para eles fazerem um quadro tão bonito? Eles se apegam no carro que eles criaram. Eles se apegam, vamos lá, a manicure se apega na arte que ela fez na unha da cliente. Mas quem deu essa sabedoria para que você criasse tudo isso? Hoje pela manhã no culto foi uma bênção. Foi colocado na frente do altar 3 grupos de pastores. O primeiro grupo para orar, como é que foi? O primeiro grupo foi para orar, eu não lembro o objetivo do primeiro grupo, mas o segundo foi para orar pela família. O primeiro foi para orar por alguns impedimentos, não lembro agora. O segundo, por pessoas que estavam com dificuldades na família. O terceiro grupo, para pessoas que queriam pedir a Deus inteligência e sabedoria para alcançar objetivos. Pessoas que têm sonho de abrir uma empresa, pessoas que já têm o seu negócio aberto, mas querem que Deus ilumine a sua mente para que ela tenha criatividade, para que o negócio cresça mais ainda. Isso é Deus que dá. E o último grupo de oração, para os que queriam se reconciliar ou aceitar Jesus. Mas eu quero frisar nesse grupo que estava orando para que Deus desse entendimento. A Bíblia nos fala, lá em Primeiras Crônicas, livro de Primeiras Crônicas,
Primeiras Crônicas, capítulo de número... Primeiras Crônicas. Segundas Crônicas, perdão. Segundas Crônicas. Segundas Crônicas. No capítulo 5, a arca é levada para o santuário, é a questão da construção do templo ali e o término da construção do templo. E a Bíblia nos mostra, aqui no livro de Segundas Crônicas, Deus aparecendo para Salomão. Capítulo 7, versículo 11 em diante, diz assim, ó. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, tal, enfim. Deus fez algumas promessas para Salomão aí. E nenhuma das vezes que Deus apareceu para Salomão, Deus perguntou para Salomão o que ele queria. E ele pediu sabedoria. Salomão pediu sabedoria para que ele tivesse capacidade de Deus, para ele reger aquele reino. Porque sem a sabedoria de Deus, não haveria possibilidade dele liderar o povo. Sem a sabedoria de Deus, pastor, não há a possibilidade de você conduzir as suas ovelhas. Quer ver, ó? 2 Crônicas 1:10. Aqui, ó. Salomão pede a Deus sabedoria. Capítulo 1, versículo 10 de 2 Crônicas. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, sabedoria, conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Olha que negócio interessante. Então ele foi até Deus, Salomão, e um grupo de pessoas também lá na igreja hoje, pedir oração, e alguns oraram, no caso Salomão, e alguns pedindo a Deus sabedoria, pedindo capacidade. Você está precisando de capacidade? Pede para Deus. Tiago, livro de Tiago, Tiago fala assim: você está sem sabedoria? Você está em falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. Uma coisa, Deus nunca vai negar nada para nós, principalmente o que vai glorificar o nome dEle. Mas o livro diz, Tiago fala, que se nós estamos sem sabedoria, é só pedir para Deus que abundantemente Ele derrama sobre a nossa vida e não vai faltar. Mas a sabedoria é como uma ferramenta, como algo entregue nas tuas mãos. Ó, Deus, me dá sabedoria. Ele te dá. Só que está em você, está com você. Está comigo. Sou eu e você que temos que fazer uso. Peçamos a Deus as coisas, mas também peçamos a Ele a capacidade de usar o que nós pedimos. É muito bacana pedir para Deus alguma coisa, mas melhor ainda é pedir para Ele o que eu quero e também pedir a capacidade para fazer uso do que eu pedi. Tá bom? Fica a dica aí, para mim e para você. Então, se tomaram essas coisas, se eles tomaram essas coisas por deuses, encantados pela beleza dessas coisas, saibam então quanto seu Senhor prevalece sobre elas. Deus é muito maior que todas essas coisas que fascinam as pessoas no mundo. Porque é o Criador da beleza que fez todas essas coisas. Então,
se são encantados pela beleza da criação de tudo, até de algo que supostamente é criado através dessa pessoa? Você idolatra o seu filho, achando que porque ele nasceu através de você, foi você que o criou? A palavra criação tem conceitos diferentes. Você o cria assim, cria na questão, mas criar na questão de dar vida, de fazer com que ele surgisse, porque no livro de Jeremias diz que nós não sabemos nem como os ossos são criados no ventre da mulher. Se o ser humano não sabe, se o mais sábio da terra, seja lá quem for, não sabe como os ossos são criados no ventre da mulher, ninguém na face da terra sabe isso. Nenhum cientista explicou isso até hoje. E se você, mãe, também não tem a capacidade, como eu não tenho, como ser humano, e você como ser humano não tem a capacidade de saber isso, a não ser se Deus nos revelar, você também não sabe como seu filho, além do que a medicina explica, também porque Deus deu a capacidade. Então, irmão, nós não sabemos nada. Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Dele, o que é dele? A sabedoria e tudo mais que nós já falamos aqui. E por ele, a sabedoria e tudo mais que nós temos, tudo que há em nós é dele. Tudo que há em nós e que nós colocamos para fora de dons e tudo mais, é para a glória de Deus. E é para ele. Então ele nos muniu de capacidade para glorificar o nome dele. Pai do Senhor, Gustavo, mostra a cara aí, Mr. M. Vamos lá, versículo 4. Se o que impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam por meio delas que seu Criador é mais forte. Então, se o que impressionou, se o que te tornou um adorador de alguma coisa aí foi a força, se a potência do carro que você comprou, a força do motor do seu carro, do cavalo que você comprou de raça, se a força que você adquiriu fazendo a sua musculação, que não é pecado, está te impressionando, é bom você compreender que por meio de tudo isso, que o Criador, que Deus é mais forte que tudo e que todos. Então, quando nós falamos de idolatria, você vê aí, existe idolatria para quase tudo. Nós conseguimos falar de idolatria sem agredir a fé de ninguém. Porque idolatria, irmão, é tudo que eu coloco acima de Deus. Deus tem que ser idolatrado e adorado. E unicamente Ele, como eu já citei aqui minutos atrás, Romanos 11:36. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Acabou. Ele está acima de tudo e de todo. Ele é o Deus dos deuses. Tá bom? Versículo 5 do capítulo 13 do livro de sabedoria. Pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que por analogia se conhece o seu autor. Presta atenção no que eu estou lendo. Pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que por analogia se conhece o seu Criador. Através das coisas nós conhecemos quem as criou. Acabou. Vamos dar um exemplo. O livro de Hebreus não tem a assinatura de quem foi inspirado por Deus para escrevê-lo.
Mas através de estudos de centenas de milhares de homens e mulheres de Deus durante centenas de anos, a grande parte desses estudiosos confere a Paulo a autoria de Hebreus. E eu ainda não tenho o meu conceito, mas os que estudaram muito, mas muito mais do que eu, conferem a Paulo. Por que isso? Porque, segundo eles, as características, né, das apresentações, do discorrer da carta, faz semelhança e referência às demais cartas que Paulo escreveu, segundo esses estudiosos. E segundo os outros estudiosos que são contra, não é Paulo que escreveu. Enfim, até hoje não há assinatura, não vai haver, mas está aí para qualquer um que quiser estudar, trazer à tona, né, a sua opinião, enfim. E trabalhos de arquitetura. Vamos dar um exemplo. Oscar Niemeyer, né, já falecido, é um artista, escultor, né, em São Paulo, diversas obras de artes expostas aí ao ar livre são conhecidas pela assinatura dos contornos, das retas, dos modelos das esculturas que ele faz. Um caderno que você pega, você que tem filhos, então mesmo que você não veja ali o nome nas primeiras páginas, fulano de tal é o dono do caderno, o tipo da letra você já vai saber de que filho que é. A letra do seu pai, a letra da sua mãe. Então as características mostram quem é o criador ou o autor de certas coisas. E é o que o texto está dizendo, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Então, o que esse versículo 5 do capítulo 13 do livro de Sabedoria está dizendo é que, olhando para as árvores, dá muito bem para mim saber quem foi que a criou. Porque homem algum tem a capacidade de criar uma árvore. Aí fala, mas eu fiquei sabendo na internet que um cientista... Não. Você já ouviu falar na palavra derivado? Acabou, irmão. Deus criou e todas as demais criações que se assemelham a outras, ao que já foi criado por Deus, são simplesmente derivados do que Deus já criou. Capítulo 11 do livro de Romanos, eu gosto muito desse texto. Capítulo 11 do livro de Romanos, fala aí, versículo 11, fala do futuro de Israel. Capítulo 11, versículo 11 de Romanos diz assim, ó: digo, pois, porventura tropeçaram, deixa eu baixar mais aqui o fundo, porventura tropeçaram para que caíssem? Está fazendo uma pergunta a respeito de Israel, se eles tropeçaram para cair. De modo nenhum, mas pela queda de Israel veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porquanto convosco falo, quer ver, ó? Versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não é
tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. O que está dizendo aqui é o seguinte: se os ramos, galhos, foram tirados da videira, que é Cristo, os ramos verdadeiros, é os israelitas, os judeus. Eles rejeitaram o Messias. E eles foram retirados. E nós recebemos uma oportunidade de ser colocados ali, ó, naquela ferida que ficou no tronco. E ali nós somos enxertados e ali cicatrizou. Nós estamos enxertados em Cristo e cicatrizou. Por isso que crente não serve nem para desviar. Porque já está cicatrizado e cauterizado em Cristo. Por isso que crente, quando desvia, e tem uma quando enche a cara pelas baladas por aí, e bate a depressão, quer falar de Jesus pro outro bêbado. Por isso que o crente que era dependente químico e volta para as drogas, dá uma recaída lá na biqueira, ele não serve mais pro diabo por causa disso. Porque o diabo, crente, quando desvia, é uma ameaça pro reino das trevas. Porque se ele tem uma recaída para voltar para a igreja, ele volta e ainda fala de Jesus para um monte de desviado e leva junto. E o diabo perde mais. Então o crente, quando desvia, ele não serve mais para o reino das trevas. Nós éramos úteis para o inimigo antes da gente conhecer Jesus. Agora que a gente conhece Jesus, se desviar, nem o diabo quer mais. E por isso que ele escorraça mais ainda a pessoa que é conhecedora da palavra e volta para lá. O texto, a Bíblia fala que o estado daquela pessoa é pior, 7 vezes pior do que era antes de conhecer Jesus. Então, assim, nós estamos em Cristo e recebemos uma oportunidade, porque Israel rejeitou. Mas o texto fala para nós não desprezarmos Israel. Por quê? Porque eles são filhos e nós somos filhos adotivos. Eles são os ramos verdadeiros e nós não. E eles irão ocupar o lugar deles, juntamente conosco. E tem muito mais porquês de Deus ter nos acolhido como adotivos. Porque eu falei minutos atrás da palavra derivado. Derivado é algo que foi criado do que é original. É algo que tem traços do original. Porque foi tirado, né, foi criado da substância do original. E nós fomos criados e derivados da semente da oliveira verdadeira. Israel. Nós somos uma semente derivada da semente Israel. Então nós temos parentesco com eles. Isso está lá, ó, no capítulo 11 lá de Romanos. Tá bom? Vamos correr um pouquinho aqui. Não vai dar para ler tudo, né? Versículo 6. Contudo, estes só incorrem numa ligeira censura, porque talvez eles caíram no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo. Então, foram atrás de um monte de coisa, de força, foram atrás do sol, da lua, foram atrás de grandeza, foram atrás de tudo que eles acharam que ia suprir uma possível falta. Mas no fundo, eles estavam procurando Deus. No final das contas, o que eles estavam procurando era Deus e nem sabia. Porque Deus, ele é a suficiência para toda falta. Deus, ele é o preenchimento de todo vazio. Jesus Cristo é o que supre toda e qualquer necessidade da nossa vida espiritual, dando assim, né, sequência para um preencher em todas as áreas também físicas da nossa vida. Bom, e tudo mais que você imaginar. Ele é o suficiente. Versículo 7. Versículo 6. Contudo, estes só incorrem numa ligeira censura, porque talvez eles caíram no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo, vivendo entre suas obras, eles
as observam com cuidado. E porque eles as consideram belas, deixam-se seduzir pelo seu aspecto. Então, a pessoa é seduzida por algo que ela criou. A pessoa é seduzida por algo que ela adquiriu. A pessoa é seduzida pelo emprego dela. Ela abre mão de Jesus Cristo, abre mão de cultuar, abre mão das orações. E outra coisa, o que a gente mais ouve quando fala para as pessoas, você precisa orar, a gente ouve a pessoa dizer assim, eu estou orando. Tá orando e tá numa situação que as pessoas precisam entender o conceito de oração. E o conceito de oração é relacionamento entre tantos outros. A oração é relacionar-se com Deus. Quem ora, quem vive em oração, anda no Espírito. E quem ora, vive em oração e anda no Espírito, além de se relacionar com Deus, não tem como primícia cumprir as suas próprias vontades. Então analise-se, pois, você mesmo, eu mesmo, e vamos observar se nós não estamos colocando como primícia os nossos relacionamentos externos e não o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus vem em primeiro lugar, porque a partir desse relacionamento é que todas as demais coisas, ou todas as coisas, não é demais não, é todas as coisas vão se estabelecer, vão se firmar, vão estar firmes em um alicerce, em uma rocha chamada Cristo. Tá bom? Então temos que prestar muita atenção nessas questões aí. O versículo de número 8 do capítulo 13 do livro de Sabedoria diz assim: ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, não são inocentes. Porque se eles possuíram luz suficiente para poder prescrutar, poder adentrar, poder pesquisar, se aprofundar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é o seu Senhor? Então vamos lá, o que o texto está dizendo aqui, irmão, é que as pessoas tiveram ousadia e capacidade para descobrir e criar coisas profundas. Como é que não tiveram a capacidade de encontrar o Criador de todas as coisas? Se ele sempre esteve aí ao lado. Sabe o que fez? Sabe o porquê que muitas vezes nós não ouvimos, não sentimos e não vemos Deus? Vai lá no livro de Isaías comigo. Vai lá no livro de Isaías. Oh, glória a Deus. Isaías 59, versículo 1, versículo 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ai, mas eu perdi tudo. Mas, enfim, perdeu aí o que você sabe o quê? E a mão de Deus, a mão dele não está encolhida para não salvar. Nem os ouvidos dele agravados ou fechados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, nossos pecados, fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o motivo
A causa, o motivo, a razão, a circunstância de Deus não abençoar, não agir com a mão poderosa, ou não ouvir as nossas orações e as nossas súplicas, são os nossos pecados. Nós somos culpados e todo esse erro, toda essa iniquidade, esse pecado, nos divide dessa condição de sermos abençoados. E o que nós temos que fazer para que Deus venha suprir as nossas necessidades nessa questão? 2 Crônicas, capítulo 7, como nós já lemos, versículo 14 em diante, e vai dizendo lá que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e der um looping, se converter dos seus maus caminhos, ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Então está nas nossas mãos a solução do problema para que Deus venha agir na nossa vida em nome de Jesus. Versículo 10, capítulo 13 do livro de sabedoria. Mas são desgraçados e esperam em mortos. Mas são desgraçados, são desprovidos da graça, são sem graça, desgraçados, e esperam em mortos. Isso está escrito no versículo 10 do livro de sabedoria da Bíblia Católica. Amém? Então, está lá no versículo 10. Mas são desgraçados e esperam em mortos. Porque tem pessoas que adoram os mortos. Entendeu? A adoração a mortos, a oração a mortos, o conversar com mortos. Isso tudo desagrega a Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Bíblia católica, tá bom? Mas são desgraçados e esperam em mortos aqueles que chamaram de deuses a obras de mãos humanas. Então o apóstolo Paulo morreu. Vou baseado no texto aqui que eu estou lendo. O apóstolo Paulo morreu. Aí eu transformo uma imagem, chamo ele de São Paulo e o idolatro como um deus. João morreu. E aí eu construo uma imagem, né? E transformo eles em deuses. A Bíblia fala que ao homem basta morrer apenas uma vez. Correto? Está lá no livro o homem... Deixa eu lembrar aqui onde fica. Se não me engano, fica em Hebreus. Ao homem basta morrer somente uma vez. Fica no livro de Hebreus, capítulo 9. Vamos lá. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 27, por aí. Vamos conferir aqui. Isso, Hebreus 9, 27 e 28. Vou ler na versão NVI, nova versão internacional. Da mesma forma como o homem está destinado, não é predestinado. O destino do ser humano é morrer apenas uma vez. E depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Jesus morreu uma vez. E ressuscitou, ele não vai morrer nunca mais, pois ele vive eternamente. Glória a Deus. Então, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 27 e 28, certo? Então tá aí, ó. Mas são desgraçados
e esperam em mortos aqueles que chamaram de deuses a obras de mãos humanas. Então, quem morreu, morreu, e não pode fazer nada por mim nem por você. Tá bom? Compreendemos a minha dor pelas pessoas que eu perdi e compreendemos a sua dor. Mas a Bíblia manda no negócio. A Bíblia manda. Lá no livro lá na carta de Paulo aos Coríntios, fala do anátema. Fala que outro evangelho, vê, ó, Gálatas 1, versículo 8. Gálatas 1, versículo 8. Diz aí, ó. Mas ainda que nós mesmos, esse é o apóstolo Paulo falando, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema significa maldito, ou amaldiçoado. Então, se outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, for apresentado, que seja um evangelho maldito. Bom? Enfim, eu tenho as minhas convicções, eu falei aqui, mas eu tenho as minhas bases também. Bom? Então vamos lá. Mas são desgraçados e esperam, tenho minhas bases e tenho a confirmação do Espírito Santo em obras e testemunhos do que eu preguei, usando alguns livros que são considerados apócrifos e outros livros que realmente não há condição de lê-los, tá bom? Então vamos lá. Mas são desgraçados e esperam em mortos aqueles que chamaram de deuses a obras de mãos humanas. O ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil a que, outrora, antigamente, certa mão deu forma. É complicado. Então foi criado por mãos humanas. Não foi criação de Deus. E mesmo que tivesse sido criação de Deus, eu não devo adorar o que Deus criou, mas devo adorar o Criador das coisas criadas. Eu falei que nós íamos lá em Romanos, ó, capítulo 1. Falei que nós íamos chegar nessa ideia. Romanos, capítulo 1. Fala sobre isso. Ó. Aqui. Versículo 18 em diante diz assim, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas suas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O primeiro versículo aqui que nós lemos, no capítulo 13 do livro de Sabedoria, vem tratando dos insensatos. Aí, ó, são insensatos por natureza. Correto? E lá em Romanos, vem dizendo a mesma coisa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem ou aparência de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, como está falando lá no livro de Sabedoria, irmãos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo.
Versículo 12, do capítulo 13 de Sabedoria. Com as sobras de seu trabalho, cozinhou comida, com as sobras do seu trabalho. O resto da madeira, ó, vamos ler o 11 de novo. Assim, um lenhador cortou e serrou uma árvore fácil de manejar. Com habilidade, ele tirou toda a casca e com a habilidade do seu ofício, do seu trabalho, fez dela um móvel, uma estante, um rack, uma mesa, para o seu uso. Versículo 12. Com a sobra dessa madeira que ele construiu essa mesa, vamos usar a mesa como exemplo, ele cozinhou comida e se saciou. Então ele pegou o resto dessa madeira, estava com fome, cortou mais um pouquinho, jogou lá, pôs fogo, e com esse fogo ele fez a comida e saciou a fome. Mas ainda sobrou um resto lá, de caco de madeira. E o que ainda lhe restou dessa madeira não era bom para nada. Não passava de madeira retorcida, com um pouquinho de nó, até aquelas madeiras que tem nó. Aí o que acontece? Contudo, esse homem, esse ser, ele pegou essa madeira e se debruçou, irmão, ele consagrou horas de trabalho e de lazer a talhar, a dar um molde, uma forma para ela. E ele trabalhou com toda a arte que ele adquiriu. Estou lendo aqui, no versículo 13. E deu para essa madeira a semelhança de um homem. Então ele cortou daqui, fez um olho dali, uma orelha de lá e criou um boneco. É o que está dizendo aqui. Ou o aspecto de algum animal. O que veio na mente? Aí ele pôs um vermelhão, passou uma mão de uma tinta encarnada e encobriu-lhe cuidadosamente todo defeito. Passou ali uma massinha para cobrir aquele nó na madeira, as estrias, o buraquinho. Nossa, ficou um bonequinho lindo. Em seguida, versículo 15, preparou-lhe um nicho, N-I-C-H-O, nicho. O que é um nicho? Nicho é uma caixa. E como é que eu vou? Vamos ver se a minha esposa pode me ajudar aqui. Não tem nada aqui que venha me ajudar. Uma caixa. Pensa aí numa caixa de sapato. Uma caixa. E dentro dessa caixa você coloca esse boneco. Não é assim? Né? Ali você coloca uma imagem dentro daquela caixa que chama-se nicho. Né? E um nicho digno dele, né? Tá escrito aqui, ó. E aí o que o cara fez? Fixou, bateu um preguinho na parede para segurar ele lá. Colocou lá, bonitinho. Como é colocado num quadro, igual aqui no cantinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, um quadro. Tem um preguinho na parede e eu coloco esse quadro. É a mesma coisa. Aí o que acontece? Versículo 16. Tá aí o motivo dele ter colocado o preguinho na parede, ó. Foi por medo que caísse, que tomou esse cuidado. Porque sabe muito bem, olha a consciência, sabe muito bem que ele não pode ajudar-se, que aquele boneco não pode se ajudar a si mesmo, pois não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio. Se a estátua cai, vamos lá, se a estátua cai, levanta, não levanta, eu tenho que ir lá e vamos. Ai, ai, ai. A Bíblia fala lá no livro de Juízes. Vamos lá no livro de Juízes. Juízes. Quando fala ali de Gideão. Correto? Fala de Gideão. Aí é o seguinte, capítulo 7 não. Capítulo 6 do livro de Juízes. Vamos lá comigo. Aconteceu uma situação aqui interessante.
Gideão teve que matar uns boi aí. Certo? Teve que matar um boi. E tá lá, ó, versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, tal, beleza. E aí edifica o Senhor, no versículo 26, o altar. No versículo 27, Gideão tomou os 10 homens da tribo e foi lá e matou o boi. De manhã os homens se levantaram, no versículo 28, e foram lá falar um monte para o pai de Gideão. E aí o 29, ó, quem fez esta coisa? E aí os caras dentro foi Gideão, o filho do Joás. E aí eles foram lá, no versículo 30, tira para fora teu filho, para que ele morra, pois ele derrubou o altar de Baal. Seu filho foi lá e derrubou o altar do nosso Deus. E cortou o bosque que estava ao pé dele. O pai de Gideão, Joás, disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Vocês vão brigar por causa do Baal? Por causa do Deus de vocês? Vocês vão livrar? Entendeu? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é Deus, por si mesmo ele contenda, pois derribar o altar é dele. O que ele quis dizer? Ó, meu, se o Baal aí, que o meu filho, se o meu filho quebrou o altar do Deus de vocês, que o Deus de vocês vai lá e fala com o meu filho. Ele não é Deus? Ele que se vire. Pois Gideão continuou vivo, morreu, e até hoje Baal não reclamou. Ai, ai. Roubaram a arca do Senhor, os filisteus. Os filisteus levaram a arca do Senhor e levaram a arca do Senhor e colocaram lá na casa dos filisteus. Pegaram a arca do Senhor e colocaram na casa do Deus deles lá. Não lembro agora o nome do Deus lá dos filisteus lá. E colocando a arca lá na casa do Deus deles, Rimon. Deixa eu ver, ó. Vamos lá. E colocaram a arca de Deus diante do Deus dos caras lá. Aí, os caras foram ver de manhã. Viu, ó. Aí foram ver de manhã Dagon. A arca estava lá na terra dos filisteus. Colocaram a arca na casa de Dagon e não tiveram noção do que estavam fazendo. Os caras não conheciam Deus também. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 5. Diz assim, ó. Depois de tomarem a arca de Deus, versículo 1, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles a colocaram no templo do seu deus Dagon, perto da sua imagem. No dia seguinte de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, na frente da Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus, e ela continha também a presença de Deus, né, por intermédio da Shekinah,
que era a centelha da glória de Deus. Então, eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. Prestou atenção? Eles pegaram a imagem do Deus Dagon e levantaram com as mãos deles. Mas Deus, a presença de Deus dentro da casa de Dagon, botou a imagem com a cara no chão. Por quê? Porque Deus é sobre tudo e sobre todos. A imagem levantou sozinha? Não. Os adoradores dela foram lá e levantaram ela. Olha o que diz mais aqui, no versículo 4 do capítulo 5 de 1 Samuel. No dia seguinte, de manhã, viram que ela estava caída de novo na frente da arca. E dessa vez, ó, a cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que o adoram em Asdod não pisam aquele lugar. Voltamos lá para o livro de sabedoria. Vamos lá. Versículo 17. Mas quando lhe implora por seus bens, ó, vamos 16, ó. Foi por medo que caísse, que eles colocaram o preguinho lá, tá? Versículo 17. Mas quando lhe implora por seus bens, seus casamentos, seus filhos, não se envergonha de falar ao que é inanimado e pede saúde ao que é desprezível. Lembra no começo da mensagem que eu usei o fone como exemplo, que é meu objeto? Imagina eu precisar de algo e clamar para o objeto. Ó fone de ouvido, dá-me saúde. Ó fone de ouvido, dá-me sabedoria. Entendeu? Inanimado, não tem vida. Só sai som quando eu ligo, e porque existe toda uma lógica tecnológica e eletrônica para que isso aconteça. Porque por si só não vai fazer nada, nem emitir som algum, não vai voar sozinho e fazer isso, não vai. Acabou. Acabou. Coloquei ali, vai ficar ali. E se porventura eu colocar aqui em cima da mesa e no dia seguinte estiver no chão, foi porque ou eu coloquei em falso, ou alguém pegou e colocou. Foi fantasma, foi Deus nenhum, enfim. Tá bom? Vamos lá, para terminar. Versículo 18. Reclama a vida ao que é morto, e procura socorro no que é débil. E para uma viagem, invoca o que não pode andar. Para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos, pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Para a gente terminar aí, ó, para frisar essa última parte, livro de Salmos. O povo gosta do livro de Salmo, né? Vamos lá no Salmo 115, comigo. Salmo 115, para a gente já terminar. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles, idolatria, entendeu? Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que confiam nele. Bom, para a gente finalizar aqui, nós lemos aí, procuramos
ser bem sucinto ao que o livro o livro de sabedoria disse, né? Procuramos ser bem sucintos aqui ao livro de sabedoria, para que não fosse ofensivo para ninguém. Não estamos aqui combatendo religião, fé de ninguém. Nós estamos tratando dentro da palavra, da Bíblia Sagrada, Bíblia Católica, capítulo 13 foi lido, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 19. Até o versículo 19 nós lemos a passagem toda. Daí em diante tem o capítulo 14, continue lendo, se você tem a Bíblia, ou pela internet, tem mais coisa aí. E eu quero finalizar no Evangelho de João, capítulo 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, creia também em mim, disse o Senhor Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele veio deixar bem claro aqui, irmãos, que só através dele há a condição de vermos Deus. Ele disse aí no versículo 6, eu sou o caminho. Existem vários caminhos por aí para se chegar a Deus, mas só existe um caminho. Existem vários caminhos aí que falam de Deus, na verdade, mas o caminho para Deus verdadeiramente só existe um, e esse caminho se chama Jesus. E ele mesmo diz que ele é o caminho. Versículo 6 do capítulo 14 de João. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de mim, disse Jesus. É só através dele. E não é só essa questão de vir só através dele, não é só vir atrás dele. Tenho que confessar a Cristo também. Entendeu? Tenho que confessar Cristo também. Então, a questão do confessar é muito sério, porque nós confessando Jesus com a nossa boca, nós somos confessados por Jesus também, diante do Pai, diante dos anjos, e assim vai. Lá no livro de Romanos, Romanos não, 1 João, lá no seu capítulo de número 4, João 4,15, 1 João 4,15, diz assim, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho. Nós vimos e testemunhamos a declaração que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, se você não confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus não está em você, diz a Bíblia. Eu sei, muita gente agride os crentes nessa parte. Esses crentes aí acham que só eles existem. Não é nós, cristãos, que achamos que nós somos. Não é a Bíblia que diz. Você pode não aceitar a particularidade sua, mas a Bíblia diz e o que a Bíblia diz está dito. E eu creio nela. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Nós meditamos aí hoje, né? Eu ia postar esse vídeo no YouTube, mas eu pensei aqui, eu não vou postar ainda não. Eu vou fazer esse estudo com mais
formalidade para que você medite aí. Aliás, vou postar assim. Vai estar lá no YouTube e depois você medita lá nos versículos que foram suscitados aí, né? Finalizar, quero frisar novamente. Nós meditamos aí na Bíblia Sagrada Católica, edição pastoral catequética, editora Ave Maria. Quero saudar os irmãos católicos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que se denominam evangélicos também. E generalizar para todos os cristãos que creem em Cristo como Salvador. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus dê vitória para todos em nome de Jesus, e que em nome de Jesus, irmãos, nós venhamos estar em paz uns com os outros, para estar aí entendendo que Deus, Ele é o nosso único e suficiente Deus e Salvador. É Jesus Cristo que é o Salvador da nossa vida. E nós temos que crer apenas nele, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e, se assim Ele permitir, nós venhamos compartilhar em uma outra live, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Show.